paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolos e também sacerdote, porque nós temos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @Igreja 70 Santos e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios: o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 23, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para aqui, mostrando na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus e Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vale 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes
nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 e 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos o grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações de cadastramento de casa no seu bairro e muito mais, para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos à oração para dar início ao sorteio. E o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desses 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Cantares, com 8 capítulos. Colossenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Capítulo 7. Lembrando que quando nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Cantares capítulo 7, que contém 13 versículos. Quão formosa e quão adorável és, o amor em delícias. A tua estatura é semelhante a palmeira, teus seios aos cachos de uvas. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei seus frutos, sejam teus seios como os cachos da vide, e o aroma da sua respiração com os das maçãs. Glórias ao Senhor Deus. O segundo livro de hoje, o livro de Colossenses, com 4 capítulos. Capítulo 2, Colossenses capítulo 2, que contém 30 versículos. Timóteo e Epafrodito, não tenho ninguém que sinceramente cuide de vosso bem-estar, pois todo busca o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Bem sabeis, porém, qual a sua experiência de que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha visto a minha situação. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso,
E haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual, @igreja segunda Santos. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Colossenses capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. Perdão, vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar agora para todos vocês uma mensagem do sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso para a sua meditação, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano, porque eu estou aqui somente para cumprir a minha missão, fazer a minha obra para com o Senhor Deus. Aí faça você também a sua, assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24 a 27. Curta, comente, compartilhe, vamos propagar a palavra do Senhor para mais pessoas que estão necessitadas, necessitando de ouvir nesse momento uma palavra, que é a verdadeira palavra revelada, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus.
E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número par, e logo após eu falarei os ímpares. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55, Esther com 10 capítulos, Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. Capítulo 3 do livro de Esther contém 15 versículos. A trama de Amã para destruir os judeus. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhada, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, em um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-lo. Se agradar ao rei, decrete que sejam mortos. Eu porém nos tesouros do rei 10.000 talentos de prata para os homens que executarem esse negócio. Assim tirou o rei o anel da mão e o deu a Amã, filho do Hamedata, o Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata lhe é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem te parecer. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Lamentações com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro das Lamentações. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lamentações, capítulo 5. Contém 22 versículos. Tu, ó Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Porque sempre te esquece de nós, porque nos desampara por tanto tempo. Restaura-nos, ó Senhor, a Ti, para que renova os nossos dias como dantes, a menos que nos tenha rejeitado totalmente e esteja sobremaneira irado contra nós. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 6, 66, 5 e 65. Lucas com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 4. Lucas, capítulo 4, que contém 44 versículos, a cura da sogra de Pedro. E a sua fama se espalhava por toda a redondeza. Saindo o Senhor Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com muita febre. Pediram ao Senhor Jesus que fizesse alguma coisa em favor dela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e os servia. Ao pôr do sol, o povo trouxe ao Senhor Jesus todos os que tinham vários tipos de enfermidades, e impondo as mãos sobre cada um deles, ele os curava. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. 2 Pedro, contém 3 capítulos.
capítulo do livro de 2 Pedro. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41, 2 Pedro, capítulo 2, que contém 22 versículos. Os falsos mestres, eles deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pelas suas transgressões. O mundo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pelas tempestades, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade, nos desejos da carne iludem com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 270, 1 e 69, 270, 1 e 69. O livro é o livro de Obadias, com um capítulo. Obadias para o rebanho santo de número 270, 1 e 69. Obadias, que contém 21 versículos. Tu, porém, não desvias o olhar com prazer para o dia da desgraça do teu irmão. No dia do seu desterro não desvias, alegraste sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem falar arrogantemente no dia da angústia. Não devias entrar pela porta do meu povo no dia da tua calamidade, nem desvias olhar com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as suas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. Não devias parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Você que escolheu ser parte desse rebanho. O livro para meditação nesse momento é o livro de Gênesis, com 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 8. Gênesis capítulo 8 para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. O capítulo 8 do livro de Êxodo contém 32 versículos. A praga das moscas. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo amanhã. Será este sinal? Assim fez o Senhor. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e à casa dos seus oficiais, e por todo o Egito a terra foi assolada por estes enxames. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide e oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus e a abominação dos egípcios. E se sacrificaríamos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Devemos ir a caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenar. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 4, Malaquias capítulo 4, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37.
capítulo 4, que contém 6 versículos. Glórias ao Senhor Deus. Malaquias, capítulo 4, o dia do Senhor. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, os estatutos dos juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Amém. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha um número de 1 a 70 para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Não sou eu que escolho, eu sorteio. Quem escolhe é você, porque assim dá total liberdade através de sorteios para que o Espírito Santo de verdade fale ao seu coração através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O 70 já saiu. É o livro de Obadias, que contém um capítulo para a sua meditação nesse dia. Amanhã, no número 70 de novo, tem outro livro e outro capítulo para você. Tá bom? Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não tem problema, já saiu. Você pode meditar no livro de Obadias. E se você escolher o 50 também, se você quer tirar para alguém, o 50 ainda não saiu. Tá bom? Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. Vai meditar no livro de Tiago com 5 capítulos. Deixa eu sortear o capítulo do livro de Tiago. Eu já vou falar para você. O número 7. Não saiu ainda também o número 7. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Para o Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. Você que escolheu ser parte desses rebanhos, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Sejam todos muito bem-vindos. Tiago, capítulo 2, que contém 26 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Tiago, capítulo 2, que contém 26 versículos. Proíbe-se o favoritismo, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, não mais matas, torna-se transgressor da lei. Falai de maneira e de tal maneira procedei, como aquele que não hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. De número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. E o livro para esses rebanhos, o livro de Esdras, com 10 capítulos. Esdras, com 10 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos sorteios do livro de Esdras. Sejam todos muito bem-vindos. 6. Esdras, capítulo 6, para o Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. Esdras, capítulo 6, que contém 22 versículos. Término e consagração do templo. Então Tatenai, governador da região oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros assim fizeram com toda a diligência.
conforme o que decretara o rei Dário, de modo que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando sob a pregação do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e acabaram conforme o mandado do Senhor Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro e Dário e de Atarxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados fizeram a dedicação desta casa do Senhor Deus com alegria. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vinda, Lorena, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. 1 Pedro, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. O capítulo 2 contém 25 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. 1 Pedro, capítulo 2, contém 25 versículos. Os deveres do que prestam serviços ao outrem. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e amáveis, mas também aos maus. Pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com o Senhor Deus, suporte tristeza, padecendo injustamente. Que glória, porém, é essa, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se, porém, fazendo bem, sois afligido e os suportais com paciência, isso é agradável. Isso é agradável ao Senhor Deus. Para isso foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Romanos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, que contém 23 versículos. Mortos para o pecado. Mortos para o pecado e vivos em Cristo. Assim também vos considerai-vos como mortos para que o pecado, mas vivo para o Senhor Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, mortal, para lhe obedecer aos seus desejos. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos ao Senhor Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros ao Senhor Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos para o Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. Vamos ao livro. Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias, vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 6, Miqueias, capítulo 6, para o Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. Miqueias, capítulo 6, que contém 16 versículos. O juízo do Senhor contra Israel. A voz do Senhor clama a cidade, teme-lhe o nome é sabedoria. Temer-lhe o nome é sabedoria. Escutai a vara e quem a ordenou.
Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade, medida falsa que é detestável? Poderei eu inocentar balanças falsas com um saco de preços enganosos? Os seus ricos estão cheios de violência, seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49 para esses rebanhos. Vamos ao livro. Segunda João com um capítulo para a meditação desses rebanhos. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. Segunda João. Que contém 13 versículos. Amor fraternal, muito me alegrei ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, tal enganador e o anticristo. Rebanho Santo de número 36 e 35. 36 e 35. Josué com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 6. Josué, capítulo 6. Para o rebanho santo de número 36 e 35. Capítulo 6 do livro de Josué contém 27 versículos. A tomada de Jericó, Raabe é salva. Tocando os sacerdotes as trompetas pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, será condenada, ela e tudo que houve nela, tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo a vós condenado, não tomeis dela coisa alguma, e não façais malditos o acampamento de Israel, e o perturbeis. Toda a prata, o ouro, os vasos de bronze e de ferro, porém são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro do Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Vamos ao livro para esses rebanhos. Você que escolheu o rebanho de número 7. Êxodo com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 29, para a meditação dos rebanhos santos de número 8, 64, 7 e 63. Êxodo, capítulo 29. Que contém 46 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Êxodo capítulo 29. A consagração dos sacerdotes. Depois tu tomarás um carneiro, sobre o qual Arão e seus filhos porão as mãos. Degolarás o carneiro e pegarás o seu sangue e o espargirás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em suas partes e lavarás as suas vísceras e as suas pernas.
e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é holocausto para o Senhor, cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. Isaías com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías, capítulo 20. Isaías, capítulo 20. Contém 6 versículos. Profecia acerca do Egito e da Etiópia. Então disse o Senhor, assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto jovens como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Temerão e se envergonharão os que depositaram confiança na Etiópia e se gloriaram no Egito. Então dirão os moradores desta região naquele dia: veja o que aconteceu à nossa esperança, aqueles a quem buscamos por socorro e livramento da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Oséias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, contém 11 versículos. Pois eu quero misericórdia, não sacrifício, e o reconhecimento do Senhor Deus mais do que o holocausto. Eles, porém, transgrediram a aliança como Adão. Foram fiéis a mim, Gileade, a cidade do que praticam a iniquidade, calcada de sangue como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim a companhia dos sacerdotes matam no caminho para Siquém, praticando abominações. Vi uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado também para ti, ó Judá. Está determinada uma ceifa para quando eu trouxer de volta ao meu povo do cativeiro. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. 1 João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 3, lembrando que agora no final da ministração eu faço sorteio no qual você mentaliza um número de 1 a 22, pede para o Espírito Santo falar ao seu coração através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 1 João capítulo 3 para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. Primeira João capítulo 3, que contém 24 versículos. O Filho do Senhor Deus, meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte, todo que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida também tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, fecha-lhe o seu coração como está nele o amor do Senhor Deus. Fechar-lhe o seu coração como está nele o amor do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje, a meditação. Oração é a oração 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da Tua Santa Palavra sendo ministrada
Eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Filemon com um capítulo, Gálatas com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filemon. É o penúltimo livro de hoje, que contém 25 versículos. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para que te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho também, agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Glórias ao Senhor Deus. O livro de Gálatas com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, que contém 31 versículos. Sara e Agar, dizei-me que queres estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que deve ser entendido como ilustração, pois as mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Enquanto vocês vão mentalizando, escolhendo o número de 1 a 22, eu irei ler para vocês um desafio que as nossas igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, as ofertas. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. 7, ter um lugar particular em sua casa e outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor, Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada, ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Atenção para vocês todos que querem o Senhor Deus falando grandemente ao coração de todos vocês todos os dias. Acompanhe as reprises das lives da semana, das nossas lives no final de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas. Quais delas serão transmitidas no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de todas as lives. Dessa maneira o Senhor pode falar ao seu coração e testificar uma palavra. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio, lembrando que o de 1 a 22, para que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o 2, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 7. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 3. Você que mentalizou o número 8, a mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 16, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 4. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 2.
Você que mentalizou, escolheu o 20. A mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o 6. A mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que mentalizou o 9. A mensagem está no livro de Tiago, capítulo 2. Você que mentalizou o 15. A mensagem está no livro de Esdras, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 11. A mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 12. A mensagem está no livro de Romanos, capítulo 6. Você que mentalizou o 17. A mensagem está no livro de Miqueias, capítulo 6. Você que mentalizou o 13. A mensagem está no livro de 2 João. Você que mentalizou o 14. A mensagem está no livro de Josué, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 19. A mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 29. Você que escolheu o 18, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 20. Você que mentalizou de 1 a 22, escolheu o 22, a mensagem está no livro de Osés, capítulo 6. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 3. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Filemão. E você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 4. Glórias ao Senhor Deus. Atenção a todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com o comprovante das ofertas e dízimos independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, e generosamente vos darão, porque com a medida com que tiver de medido, vos medirão também. Lembre-se de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país e serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou apresentar agora para vocês uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito.
Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 2, Cantares 7, o 21, Colossenses 2, o 1, Esther 3, o 8, Lamentações 5, o 16, Lucas 4, o 5, 2 Pedro 2, o 20, Obadias, o 4, Gênesis 8, o 6, Malaquias 4, o 9, Tiago 2, o 15, Esdras capítulo 6, o 11, 1 Pedro capítulo 2, o 12, Romanos 6, o 17, Miqueias 6, o 13, 2 João, o 14, Josué, o 19, Josué capítulo 6, o 14, o 19, Êxodo 29, o 18, Isaías 20, o 22, Oséias 6, o 10, 1 João 3, o 7, Filemão, o 3, Gálatas capítulo 4. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aí abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador o único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois disso, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. Depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância de você seguidor inscrito membro ofertante de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o nome para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja Serenta Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1-318-37-300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, a mínima Mateus 16, versículo 24 a 27 e João, capítulo 15. Também vai receber base, a Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Igreja Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Dinamarca, do Canadá, da Itália, da Espanha, do Uruguai, da Angola, da Argentina, do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até as próximas lives.